Não é? Muito bem. Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Gostava de felicitar as apresentações que foram feitas e gostava de chamar a atenção aqui para o seguinte. Dentro do que é um projeto, como foi aqui apresentado, de uma casa passiva, e foram apresentadas também aqui várias soluções, entre muitas, que serão usadas normalmente neste tipo de edificados, e que todas elas correspondem a toda a exigência e dos valores, portanto, de transmitibilidade, portanto, todos estes valores, portanto, que nós queremos ter para uma casa passiva. Contudo, isoladamente, todas estas soluções têm uma performance absolutamente excelente, aliás, como ficou aqui demonstrado, não é, pelos meus antecessores. Eu gostaria de dizer que, aplicado isoladamente, todas estas soluções não funcionam. E, portanto, o resultado final, portanto, não vai dar aquilo que nós desejamos. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar à importância, normalmente, de um detalhe, que é o detalhe da aplicação. Instalação, vedação, colagem, em que normalmente é um detalhe que muitas vezes nem tão pouco é contabilizado, mas é o que permite tirar valor exatamente de tudo que está aqui a ser aplicado. Eu gostava de chamar a atenção, curiosamente, nem de propósito, a última apresentação, e dos excelentes produtos que também foram apresentados, mas a importância daquela colagem. Portanto, a colagem, portanto, se ela não corresponder à exigência, por muito bom produto que ele lá esteja, portanto, ele não vai fazer esse trabalho. Eu queria só fazer, portanto, primeiro aqui este enquadramento, porque a questão das colagens, vedações, estanquidades, etc., normalmente, e eu chamo a atenção a isto, muitas vezes nem tão pouco são orçamentadas, e elas são, digamos, o cimento, no fundo, que une todas estas soluções para conseguirmos ter projetos como o que foi apresentado, que atinge, obviamente, a exigência Passivhaus. Portanto, a Sodal é uma empresa belga, só aqui uma pequena apresentação, portanto, é deste senhor, é de uma pessoa que fundou a empresa numa garagem, a fazer ali uns silicones, umas coisas, ainda hoje vai todos os dias à empresa, acho que era importante, uma empresa belga. Está em imensos países, com imensas unidades, portanto, de fabrico em muitos países também, portanto, dizemos isto com o sentido da responsabilidade, obviamente, de demonstrar o resultado também do trabalho que fazemos. Este slide aqui também é para mostrar exatamente isto, ou seja, nós fabricamos e estamos presentes em todo o processo, portanto, desde o vidro, portanto, à parede, nós fabricamos todas estas soluções de selagem, vedação e estanquidade, o que permite, de alguma forma, em qualquer projeto, estar presente, portanto, em todos, portanto, estes níveis, portanto, de isolamentos. Portanto, acho que era importante também perceberem o que é que a Sodal faz e o que é que pode enquadrar dentro do que é uma Passivhaus. Aqui são uns slides muito rápidos, mas para relembrar aqui algumas coisas. Relativamente à Passivhaus, mesmo o próprio conceito, nós estamos a falar ali de saúde e conforto, edifício saudável, eficiência energética, acessível e sustentável. Portanto, nós temos que nos lembrar que estes são normalmente os conceitos da Passivhaus e depois como é que nós lá chegaremos, que eu acho que isto é muito importante. Depois temos os princípios. O que é que os princípios, portanto, da Passivhaus? Adequados níveis de isolamento, as janelas e portas, os sistemas de ventilação, a estanqueidade ao ar, o evitar das pontes térmicas, portanto, isto são normalmente também os princípios. Normalmente focar e lembrar muitas vezes todos estes pontos. Ok? E depois temos aqui os requisitos, que normalmente têm a ver com aquecimento, arrefecimento, energia primária, estanqueidade ao ar, conforto térmico, etc. Portanto, isto é, digamos, passando ao slide seguinte, que resume tudo isto. Portanto, nós temos ali o conceito, os próprios requisitos e os princípios através dos quais nós vamos atingir isto, nos vários setores, que nos leva, e na questão da Sodal, à parte das janelas e portas Passivhaus, que vamos aqui, vou aqui mostrar aqui alguns slides. Contudo, eu gostava de dizer que em termos de que a estanquidade, o evitar as pontes térmicas e mesmo os níveis de isolamento de envolvimento de edifício, portanto, nós podemos estar em todas estas áreas, okay? Com soluções. Portanto, mas vamos focar aqui exatamente nas janelas e portas. Pronto, só lembrar aqui a questão da regra do lápis, portanto, o que é que nós temos? Portanto,
selamos, portanto, a toda a volta, portanto, do edifício. É este o princípio da regra do lápis, portanto, garantindo a estanquidade, depois com sistemas de blower door, portanto, que fazem essa medição. Okay? Conclusão. O que é que nós vamos então aqui falar? Janelas e sombreamento, que está nos princípios, que falamos há pouco. Bom, nós aqui vemos, por uma câmara termográfica, ali alguma coisa que se destaca, não é? Portanto, naquela imagem de amarelo e vermelho, etc., temos ali um edifício completamente, quase todo azul. Os próprios carros também, apesar de tão azuis, eu devo dizer que se calhar isto foi feito, se calhar já altas horas da madrugada, porque senão os carros estariam ali provavelmente ainda amarelo ou vermelho, não é? Porque ainda estariam quentes, mas contudo acho que é ótimo percebermos a importância da eficiência dos edifícios por câmara termográfica. E lembrar aqui alguns detalhes. Reparem, nesta outra imagem nós vemos aqui dois edifícios, um ao fundo com perdas térmicas significativas e o que está mais à frente, portanto, com uma eficiência energética completamente diferente. E reparem, vemos aqui, basta ver aqui pela questão até das janelas, portanto, o que é a própria cor, portanto, que é apresentado. Vemos a perda significativa no edifício do fundo e a eficiência no edifício da frente. Aqui mais em detalhe, podemos ver que na primeira, portanto, aqui vemos, isto é do lado de fora, de uma janela, e vemos na ligação do caixilho à parede, à sua envolvente, vemos o ar quente todo a sair, ok? Pelo lado de dentro, vemos precisamente o inverso, que é o ar frio a entrar. Mas se repararem, na zona do bit temos exatamente o mesmo fenómeno. Ou seja, por lá dentro, na zona do bit também entra ar frio e sai também o ar quente. Portanto, isto são pontos críticos na instalação da janela e que nós poderemos olhar, e temos a janela que é excelente, e são excelentes, hoje temos janelas absolutamente excelentes, mas se elas não forem instaladas corretamente, não dá. Janelas podem ser, pegamos neste caso concreto, as janelas podem ser altamente eficientes, se não forem instaladas de uma forma eficiente, elas não são assim tão eficientes. E podem ficar comprometidas no que é a sua performance. Okay? Acho que isto era muito importante, chamar a atenção e a importância da instalação. Este edifício, curiosamente, é a sede da Danosa, foi certificado Passivhaus da parte dos escritórios, tivemos envolvidos, apesar de tudo, também, portanto, neste projeto, e conforme até podemos ver, vemos que é aqui um excelente edifício, não é? Portanto, pela imagem, vemos, obviamente, que está aqui um excelente edifício, ok? O desafio aqui era, naturalmente, também ali eliminar, mitigar pontos térmicas e assegurar também aqui a estanquidade ao ar, portanto, que é isso que vamos ver a seguir. Houve um primeiro blower door test que foi feito de posicionamento, em que o que se verificou foi que teve ali um resultado péssimo, mas no entanto, e esta parte é importante, o edifício já estava, portanto, de alguma forma finalizado. À partida, com soluções, mesmo da própria caixilharia, que estava certificada Passivhaus, portanto, deveria ter um comportamento que permitisse, obviamente, passar já portanto, o blower door. O que é que aconteceu? Teve que depois ser feito uma série de medidas retificativas, exatamente para se conseguir, portanto, atingir a performance pretendida. Curiosamente, e é aqui o ponto, normalmente, também da minha apresentação, são nestes detalhes. Já existe excelente capacidade instalada para fazer as Passivhouses, todos os edifícios com toda esta performance, mas se não tivermos atenção aos detalhes, portanto, na vedação, estabilidade de ligação de todos os elementos, portanto, nós não vamos conseguir tirar proveito exatamente do que estamos lá a pôr. Okay? E aqui está um bom exemplo. Portanto, conclusão, na parte da caixaria, e nós inclusive a desenvolvemos, e eis que está aqui, por exemplo, podem ver perfeitamente, se nós olharmos para a caixaria, nós temos uma face, e esta é interior, temos uma face interior, temos uma parte central e temos uma parte, portanto, exterior. Isto, no fundo, tem aqui 3 níveis de isolamento, que eles são um pouco diferentes entre si, e é importante ter isso em atenção. Nós aqui vemos que, pelo lado, portanto, exterior, nós devemos garantir aqui, portanto, uma estanquidade, no fundo, ao vento e à água.
essencialmente isto, mas tem que dar ao vento e à água para não penetrar, portanto, em todas estas juntas, ok? E isto são várias soluções, portanto, que podem ser aplicadas para garantir exatamente esta performance. Na zona central, nós devemos garantir aqui o isolamento térmico e acústico. Normalmente, e é esta zona que vai aparecer aqui a verde, portanto, a utilização, por exemplo, de uma espuma de portano, que é esta que está específica para a instalação das janelas, que garante, portanto, exatamente esse isolamento térmico e acústico, muito embora isso também possa ser atingido com outras soluções, depende do projeto, com fitas normalmente expansivas, portanto, que fazem esse isolamento também. Depois temos aqui a parte, portanto, interior, em que devemos garantir aqui a estanquidade ao ar pelo lado dentro. Eu digo, nós temos, e até ao vapor, eu digo isto porquê? Porque se nós não tivermos atenção, também essa junta pelo lado dentro, podemos pensar que está do lado dentro não é necessária, o vapor que é emitido sempre dentro de casa penetra nessa junta, encontra uma frente fria dentro aqui, portanto, do caixilho, apesar de tudo, e pode, portanto, criar ali patologias de condensação. Portanto, é importante percebermos que na própria instalação da janela, ou da fachada, ou quer que seja, mas de caixaria, de uma forma geral, nós temos 3 níveis, portanto, de isolamentos que devemos ter em atenção. Okay? Este é, enfim, um desenho um bocadinho em detalhe e que, inclusive, se quisermos ir mais além, podemos, inclusive, instalar num pré-aro, tirando a janela de dentro do vão para ficar alinhada com o sistema de isolamento do edifício, okay? Se quisermos, inclusive, chegar a esse ponto. Portanto, mas permite, portanto, fazer exatamente isso, que é o sistema do Sodal SWS, o Premium Passive House. E, entretanto, voltamos exatamente à obra da Danosa e este era um dos pontos, portanto, que nós teríamos que garantir, que é eliminar ali as pontes térmicas, que foi precisamente com a utilização, portanto, desta espuma de portano azul, esta Flexifoam, na ligação do caixilho à sua envolvente, portanto, garantindo ali o tal isolamento térmico e acústico na espessura, portanto, do perfil. Portanto, eu devo dizer que esta espuma, e é isto que também temos que ter em atenção, se nós temos uma espuma de portano que seja demasiado rígida, o caixilho, numa fachada, é uma certeza que ele vai trabalhar, porque tem os seus coeficientes de dilatação e, portanto, ele vai trabalhar. Portanto, se nós tivermos ali algo rígido, quando ele estiver a trabalhar, ele vai romper. Portanto, vai criar ali fissuras que vai comprometer o isolamento térmico e acústico. Portanto, é importante também percebermos que devemos ter ali sempre uma solução que faça esse isolamento térmico e acústico, mas de alguma forma que seja também ele próprio elástico, que acompanhe, portanto, os movimentos dinâmicos do caixilho. Portanto, e apresentamos e aplicamos esta espuma, conforme vemos, inclusive ali com o valor de lambda de 0,0345 watt-metro Kelvin, evitando desta forma, obviamente, aqui as pontes térmicas. Depois, aplicando também na zona, portanto, exterior, nós temos aqui as membranas, portanto, de estanquidade. Elas podem ser membranas líquidas ou membranas físicas. Portanto, e isto é importante, eu posso mostrar-vos aqui as membranas físicas, portanto, são membranas interior e exterior. Deixem-me só mostrarmos. Ao toque elas parecem, portanto, iguais, mas são realmente diferentes, e volto a insistir, quando nós aplicamos as membranas de estanquidade na ligação destes elementos, dos caixilhos à sua envolvente, pelo lado interior, ela deve essencialmente garantir que seja estanque ao vapor. Como eu disse, para não entrar nessa junta nenhum vapor, para não condensar aí dentro. Já pelo lado de fora, ela deve ser estanque ao vento e à água, do lado de fora para dentro, mas ela deve ser permeável ao vapor, para alguma condensação que se dê dentro, ela, portanto, permitir sair. Okay? Portanto, isto é importante. Isto é também umas soluções, portanto, recomendadas para ser aplicada pelo lado exterior. Pelo lado interior, no fundo, o princípio é o mesmo, mas, como eu acabei de dizer, com as diferenças das membranas, não é? Portanto, das características de cada uma, mas o princípio de aplicação é exatamente o mesmo. O que nós vamos ver a seguir foi exatamente na obra da Danosa, e fizemos o teste do fumo, e reparem, é absolutamente desagradável para todos os operadores. Vemos que temos aqui excelentes caixarias, portanto foi tudo instalado. Devo-vos dizer que esta caixaria, inclusive, era certificada Passive House, não quer dizer que outras que não sejam certificadas, que também não têm uma excelente performance, mas curiosamente até era, e reparem como é que a instalação põe em risco
ou ponho em causa todo este trabalho. Isto é importante. Isto não tem a ver com o problema com a caixaria, tem a ver com a instalação. Daí a importância de chamar a atenção para esse detalhe, que é a importância da instalação. Volto a insistir, nós podemos ter e temos excelentes caixarias, excelentes soluções de isolamento, tudo isto. Se elas não forem corretamente instaladas, portanto, não vão funcionar. E temos aqui um exemplo flagrantíssimo do que aconteceu, portanto, entrava tudo por ali, não é? Ok. Bom. Aqui também já está. Estávamos aqui pelo lado de dentro. Okay. Bom, de qualquer forma, a solução foi naturalmente de garantir, fazer depois também a vedação, portanto, de todos esses elementos. Neste caso também uma outra solução que faz parte do sistema, mas aqui já é uma solução, portanto, de silicone. Eu acho que isto é importante também que se diga, que nós deveríamos garantir sempre essas estanquidades, e fala-se às vezes dos silicones, existem imensas soluções. O silicone é a solução que habitualmente no sul da Europa mais se utiliza, pela sua resistência também, portanto, aos raios UV, devido também à exposição solar que temos no sul da Europa, mas deveremos sempre garantir que as soluções que sejam aplicadas sejam as da máxima qualidade. Portanto, eu acho que isto também é importante, porque, e volto a insistir, se nós temos uma obra destas, por exemplo, com todos estes condicionalismos e por pequenos detalhes que não interferem, não mexe o ponteiro em termos do que é o valor da obra, reparem que é parte da instalação, dos isolantes, das membranas de estaquidade, dos silicones, etc. Reparem, isso não mexe o ponteiro no valor da obra, mas, no entanto, põe em causa a obra toda. Era este detalhe que eu gostava de chamar a atenção, porque são pequenos pormenores, mas que depois fazem toda a diferença. Bom, garantimos aqui a vedação de todas as juntas com esta solução. Okay? Depois, naturalmente, foi feito novo ensaio, e entre outros processos retificativos, foi feito, entretanto, outro ensaio e já conseguimos atingir aqui. Portanto, a obra já passou e está atualmente certificada e tem o selo Passivals. Esta apresentação é exatamente para chamar a atenção, porque é do que mais se nota no mercado de uma forma geral, é exatamente isto, ou seja, nós temos hoje imensa capacidade instalada, imensa. O que sentimos a maior dificuldade é principalmente na parte da instalação, que compromete exatamente essa capacidade instalada. Quer seja de caixaria, quer seja de isolamentos, quer seja de envolvente transparente, quer seja de envolvente opaca. Essa é, digamos, o que nós sentimos até como fabricante, é que algo, como eu disse, que não mexe o ponteiro numa obra, em termos de valor, compromete-a na sua totalidade. Portanto, eu gostaria de chamar a atenção exatamente para a importância da instalação. Existem muitas outras soluções também para garantir a instalação, mas eu acho que queria portanto, chocar aqui um bocadinho e até dizer o seguinte, conforme já disse lá ali no nosso stand, eu acho que está um bocadinho na altura de começarmos a ser um bocadinho até mais exigentes, num bom sentido, relativamente, portanto, quando vai haver a parte da instalação em obra, porque nós estamos a pôr lá todas estas soluções, mas não estamos a assegurar que elas estão a ser corretamente instaladas. Portanto, eu acho que, ou seja, a evolução que nós temos tido, em termos do que são as soluções para fazer as Passivals e etc., portanto, é muito grande, mas a parte da instalação está a evoluir a um ritmo muito mais lento. Portanto, isto está a comprometer exatamente tudo o resto. E é algo que não mexe no ponteiro da obra, em termos do valor. Não mexe. Portanto, gostaria, esta apresentação foi neste sentido. Dizemos sempre, como é óbvio, que atrás de uma grande janela há sempre um grande sistema de instalação, obviamente, porque isto é que permite tirar proveito do que estamos ali a pôr. Okay? Bom, eu não sei se têm alguma questão. Estamos todos. Muito obrigado. Obrigado ao Hélder Vilaça e à Sudal. Eu não sei se alguém quer colocar alguma questão relativamente aos produtos que foram apresentados ou aos sistemas que foram falados. Sim. Naquela solução, aliás, naquela situação em concreto do vapor todo a sair, qual foi a solução mais económica que encontraram e mais eficiente para resolver?
No fundo foi um bocadinho o conjunto, portanto ali foi mostrar que existia ali, as soluções estavam e já estavam instaladas, neste caso até a parte da caixaria, e era uma excelente caixaria, e que em termos de projeto correspondia exatamente à exigência do que se pretendia para a obra, mas ao não se ter o cuidado na instalação, ela falhou. Ela falhou. E isto foi só um detalhe. Portanto, e era o detalhe só da instalação. E ela, portanto, não correspondeu. Portanto, não tinha como corresponder. Portanto, a importância da instalação aqui era absolutamente fundamental para se tirar proveito. Portanto, no fundo ali foi, entretanto, meter-se uma espuma de portano, portanto, na ligação caixilho, portanto, parede, as membranas, portanto, de estanquidade, portanto, da ligação caixilho-parede por cima dessa espuma, e depois também a vedação daquelas juntas, conforme vimos o fumo a sair, também a vedação dessas juntas também com o silicone. Okay? E no fundo foi só isto. Claro que no projeto todo em si, eu devo dizer que havia outras problemáticas, tinha a ver com os sistemas, portanto, de condutas, portanto, de ventilação, em que também houve ali medidas retificativas, mas foi complementares, portanto, a estas. Sendo que o que nós estávamos aqui a falar e a apresentação teve a ver exatamente com a temática das portas e das janelas, não é? No edifício. Portanto, foi isso que foi aplicado. Portanto, a espuma... Não tinha sido feito de uma forma correta. Ou seja, esta é a outra parte. Era aquilo que eu queria dizer. Portanto, nós temos que começar a ser, num bom sentido, mais exigentes com a parte da instalação. Porque nós fornecemos, portanto, a empresa da caixaria forneceu, isto é um exemplo, a parte da caixaria, forneceu a caixaria para aquela obra, depois alguém foi instalar, se alguém não estiver sensibilizado e até apto para fazer uma instalação que corresponda a este nível de exigência, o produto não vai fazer o trabalho a que se destina. E é aqui que eu queria chegar. A importância da instalação é absolutamente fundamental. Eu se meter lá uma coisa qualquer, não é de todo o suficiente, porque nós estamos a falar, e falando aqui nas casas passivas, nós temos obviamente ali depois o que é a carga positiva e a carga negativa, portanto do blower door, portanto que puxa mesmo, ou está ou não está, não é? Ou está ou não está. Portanto, e é isto que é importante alertar. A capacidade instalada que já existe, ela já vai para as obras, a parte da instalação está a comprometer exatamente a obra no seu complemento, nomeadamente depois do que somos blower door e etc. Okay? Mas, portanto, foi isso, o que é que aplicamos? A espuma, as membranas de estanquidade e depois a selagem de todas estas juntas, portanto, com o silicone adequado. Os ensaios foram conduzidos ou foram feitos por vocês, ou isso é outra... Esses ensaios de estanquidade e de... Sim. Não. O blower door foi feito exatamente por Itecons, portanto, porque ele foi requisitado, portanto, para a obra, precisamente para fazer o primeiro do posicionamento que deu aquele mau resultado, e aí depois é que, portanto, fomos chamados, como outros, portanto, e através até da Associação Passive House, chamados à obra para ver as medidas retificativas, precisamente para garantir que, quando se fez depois o segundo blower door, que foi feito pelo Itecons, obviamente, e que atesta, portanto, todo esse resultado, fosse positivo. Mas respondendo à pergunta, claro, não é feito por nós, é feito pelo Itecons, neste caso foi feito pelo Itecons.